boa noite, galerinha do Instagram. Entrando aqui para falar de um tema sensacional, que é o mediador prestativo. É isso mesmo, um mediador prestativo. E através dele, muitas coisas ruins podem acontecer se você estiver no excesso. No excesso. Não quer dizer que seja ruim você ter o mediador prestativo, de maneira nenhuma. Porém, se você está no excesso, infelizmente, ele só te prejudica. E quando ele te prejudica, meu Deus do céu, é muito complicado mesmo. Não vale a pena manter esse mediador junto de você. Não vale a pena alimentar esse mediador. Não vale a pena ter vício. Vício, isso mesmo que eu tô falando. Nesse mediador. E nós, infelizmente, podemos ter esse mediador. E uma das coisas muito ruins que esse mediador causa é que ele nos torna vítimas das situações de forma inconsciente para ganhar como recompensa de verdade, reconhecimento, amor, carinho, aceitação, aprovação, validação. É isso que o prestativo faz. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês devem estar aí, de repente, com dúvida, né? Como assim a Leca tá dizendo que a gente não pode ser prestativo? Como assim? Por que ela tá falando isso? Vou contar daqui a pouco. Por que eu vou contar daqui a pouco? Porque eu quero que mais pessoas entrem nessa live. E para entrar mais pessoas nessa live, eu preciso que vocês compartilhem de verdade nesse aviãozinho aqui embaixo. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, que são pessoas que não sabem dizer não. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, compartilhem para as pessoas que sempre ficam com dúvida de falar o que pensa, de falar o que sente. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma mentalidade muito melhor do que as que você tinha anteriormente. Então vamos continuar com essa live daqui a alguns minutos. Enquanto isso, eu tô aqui buscando também acessar meu YouTube para essa live ficar no YouTube e no Instagram. No YouTube e no Instagram. E eu quero que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem, ok? Seja bem-vindo, Arthur. Seja bem-vinda, Carmen. Seja bem-vinda, Eduarda. Eduarda, chama a sua mãezinha. Chame a sua mãezinha. Seja bem-vinda, Aglair. Isabel, né? Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. E vamos, com certeza, fazer uma live diferenciada. Antes da gente começar, eu gostaria de saber quem aqui no Instagram e quem tiver no YouTube, né, e quiser comentar, eu gostaria de saber quem aqui não sabe dizer não, tem dificuldade em dizer não. Quem aqui deixa para fazer o seu para fazer dos outros? Coloca aí para mim.
Quem é que faz isso? Quem é que deixa de fazer o seu para fazer o dos outros? Quem é que não sabe de maneira nenhuma se priorizar? Quem não sabe se priorizar? Quem é que não sabe? É preciso entender sobre isso, porque só quando a gente entende isso, a nossa vida começa a ter significado. Senão a gente está presa ao que os outros pensam, ao que os outros acham. A gente precisa entender que nós temos valor. E aí, quando a gente deixa o prestativo tomar muita conta da nossa vida, o nosso valor fica lá embaixo. A gente acaba se tornando inimiga de si mesma para ter carinho, aceitação, amor e reconhecimento dos outros. É isso aí. Para ter carinho, amor, aceitação e reconhecimento dos outros. É isso mesmo. E aí o que acontece? A gente acaba se prejudicando, não é verdade? Se prejudicando. Quem aqui já se prejudicou dessa forma? Quem aqui achava a vida inteira que tinha que estar no segundo lugar? Na fila da escola, por exemplo. No segundo lugar, na fila dos eventos, por exemplo. Quem aqui? Quem aqui sempre quis estar em segundo lugar e não em primeiro? Isso aí é efeito do prestativo. Isso aí é efeito do prestativo. Olha só. Eu vou falar isso com vocês. Nós, como seres humanos, ou somos controladores ou somos vítimas. Presta bastante atenção nisso. O ser humano, ou ele é controlador, ou ele é vítima. As mais de 1000 pessoas que eu já atendi, eu tive esse reconhecimento dentro das crenças, dos bloqueios, dos traumas, dos sabotadores que eu encontrei nelas. Que elas, na verdade, tiveram acesso em si mesma, porque o terapeuta, ele não acha nada em você, é você que se permite achar. Só que quando você é resistente, você não consegue achar nada, tá entendendo? O terapeuta, ele é como se fosse um canal que, através de ferramentas, faz você encontrar o caminho para ter acesso às memórias que te prejudicam. Alguém compreende isso? Seja bem-vinda, Cláudia. Quanto tempo, querida? Seja bem-vindo, Jairo, Cris Daisy. Deus abençoe vocês aqui. Sejam bem-vindos. Então, olha só, o terapeuta, ele não vai te curar, ele não vai dizer para você o que você vai fazer. Ele vai te dar ferramentas e vai ser canal para que você tenha acesso às suas memórias e você traga à tona para que ele possa te ajudar ainda mais. Quando você é uma pessoa resistente, que, por exemplo, não gosta de fechar um olho na terapia, não gosta de fazer uma respiração, se incomoda com o direcionamento que o terapeuta dá, você não consegue ter acesso às suas memórias, porque as memórias são suas. As memórias não são do terapeuta. As memórias são suas. Então, é você quem tem acesso. O terapeuta vem com as ferramentas e você
tem o acesso às suas memórias. Quando você tem o acesso às suas memórias, que você não é resistente, você sai da vítima, sai do controlador e deixa tudo fluir na sua vida. Deixa tudo fluir na sua vida. Então, é você que permite ou não que as ferramentas terapêuticas, hipnose, reprogramação de crença, desativação de sabotadores, ferramentas de valores, ferramenta maestria do ser, que é a mestre dos mestres, que a minha mentora maravilhosa, Tassi Carvalho, me orientou, que é fantástica. Então, todas essas ferramentas, TFT, EFT, entre outras e outras, barra de Access, que eu não conheço, mas é excelente, Theta Healing, outra ferramenta excelente, apometria, outra ferramenta excelente. Tudo isso só funciona se você permitir. Se você se permitir. Quiser ter acesso às memórias que estão na sua mente. Quiser desbloquear as memórias. Se você não quiser, nada acontece. E aí acontece aquela coisa, né, do paciente, do cliente chegar e dizer assim, isso não serviu para mim. Isso não serve para mim. Isso não presta. Isso não dá certo. Isso aí dá certo. Dá certo, nada, não deu certo para mim. Só que a sua verdade não é a verdade do outro. A sua verdade é a sua verdade. A verdade do outro é a verdade do outro. Cada um de nós temos pontos de vistas diferentes. É por isso que a gente vê pessoas progredindo e pessoas regredindo na vida. Você só vai progredir se você acreditar que você é capaz. Quando você não acredita que você é capaz, você regride. Porém, não é só acreditar que é capaz. Porém, é estar disposto a liberar as memórias que bloqueiam a sua vida, que bloqueiam a sua mente, os padrões, os paradigmas que foram criados através das interpretações que você fez na sua vida. As interpretações. Leca, mas não foi trauma? Trauma também. Não foi repetição de pessoas que falaram? Também. Só que olha só, se você passa por um trauma e interpreta de uma forma que você pode superar, é a sua interpretação. Se você passa por um trauma e interpreta que você vai ficar estagnado pro resto da vida, é a sua interpretação. Então não é só o trauma em si, não é só as repetições que a gente ouviu, é também e definitivamente a interpretação que você faz das situações que você vive, daquilo que você ouve, daquilo que você aprendeu ao longo da vida. E outra coisa, não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes. Cada um tem um ponto de vista diferente. Eu penso diferente de você, o outro pensa diferente de mim, e o outro diferente. E a gente segue aquele que a gente mais se identifica. Né? De que adianta você ficar numa live onde você não está satisfeita com o que o outro está falando e fica julgando, e fica criticando, e fica apontando. Isso vai trazer o que para você? Nada. Só negatividade. Só coisa ruim. Entende? É por aí. É por aí que isso acontece. Você não vai conseguir evoluir se você viver na crítica e no julgamento. Na crítica e no controle. Na crítica e no vitimismo. Não vai conseguir evoluir. Vamos ao contexto do dia de hoje, tá? Eu fiz um slide. Quem quiser esse slide para estudo, pode me pedir no direct. Leca, quero o slide prestativo. Quero ver o slide, quero ter o slide prestativo. Me pede no direct que eu envio para você, ok?
quero ter o slide do prestativo. Aí eu envio para você, tá bom? Mesmo que a live, que as pessoas não estejam aqui presentes na live, eu vou dar de presente para vocês esse slide do prestativo, que é parte de um treinamento que eu tenho de desenvolvimento humano, que se chama Treinando o Seu Sábio, onde lá dentro você aprende todas as ferramentas para que você possa evoluir como ser humano. E para que você, terapeuta, tenha mais expertise na hora de atender os seus clientes. Então, o Treinando o Seu Sábio é um treinamento para ajudar principalmente a terapeutas que querem ter mais expertise nos seus atendimentos com seus clientes e pacientes. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Espero que você esteja melhor, querida. Então, olha só. Na nossa vida, nós temos 10 sabotadores. 10 sabotadores. Então, vamos lá. Eu vou até escrever aqui no caderno, porque às vezes eu esqueço. Eu trabalho com sabotador desde 2017. Mas aí eu sou professora de informática e tenho um monte de coisa na minha mente. Então, olha só. Vamos lá. Vou escrever para não esquecer nenhum. Primeiro, eu não falo sabotador. É que quando eu aprendi que eram sabotadores. Mas não são. São mediadores. São sentimentos que a gente precisa ter. Só que num equilíbrio de 6 a 6,5. Abaixo, eles viram anuladores. Acima, eles viram sabotadores. E na maioria das vezes, eles estão muito acima. Um e outro está muito abaixo. E aí você vai percebendo, né, através de um gráfico e de um exercício que eu mando para a pessoa poder fazer, você vai percebendo que aquele que está anulado tem a ver com aquele que está muito alto. E quando tu baixa aquele que está muito alto, o anulado sobe e equilibra. Então, quando esses mediadores estão equilibrados na nossa vida, a nossa vida começa a fluir. E a gente começa a entender por que a gente trava no nosso dia a dia. Sem ter raiva de ninguém, sem julgar ninguém, sem dizer palavras esdrúxulas para ninguém, sem dizer palavrão, sem dizer, vai se ferrar, vai isso, vai aquilo, está tudo errado. Todo mundo tem seu ponto de vista, todo mundo passou por traumas, todo mundo passou por dificuldades. E a gente não está aqui para julgar ninguém no mundo. É ninguém. O ser humano, ele só vai evoluir quando ele começar a compreender que nós temos luz e sombra dentro da nossa mente. E aí, quando a gente entende as nossas sombras, a luz começa a brilhar. E aí as coisas começam a andar na nossa vida. Não é assim que a gente fala popularmente? Vamos lá, eu vou falar os mediadores que foram estudados por um coach de empresas dos Estados Unidos chamado Shirzad Chamine, que criou o livro Inteligência Positiva e criou esse teste. Nesse teste, ele estudou mais de 275 mil pessoas e ele percebeu que se esses mediadores, esses sentimentos, esses 10 sentimentos do ser humano tivessem muito alto, estavam atrapalhando de alguma forma na vida da pessoa. E eu, fazendo esse trabalho com os meus clientes, com os meus pacientes, percebi que existem os mediadores que sabotam quando estão alto, tornando você vítima, e os mediadores que tornam você controlador, que tornam você crítico, que estão muito agarrados ao crítico, tá? Então, o primeiro é o insistente. Eu não vou falar a definição de todos, eu não vou pegar e esclarecer o que é cada um. Hoje eu vim aqui para falar só do prestativo. Só que quando eu começo a falar de um sabotador, eu gosto de esclarecer quais são os sabotadores que existem. Então, nós temos o insistente, que é
o perfeccionista, aquele que só vai para frente se tiver perfeito. Nós temos o prestativo, aquele que se esquece de si mesmo para fazer pelos outros. Nós temos o hipervigilante, aquele que vê perigo até onde não existe. Ele cria o perigo na própria mente. É o hipervigilante. O quarto é o controlador. Aquele que tem que estar no controle de tudo. Porque se ele não controlar tudo, ninguém vai dar conta de nada. Só ele pode dar conta. O controlador, ele anda juntinho com o crítico. É bem complicado ter o controlador, tá? É bem complicado também se desfazer dele na nossa vida. Fazer ele baixar a bola. Mas a gente consegue se a gente tem autoconhecimento. Ok? Nós temos o hiperrealizador. Aquele que é focado no trabalho o tempo inteiro. É o workaholic. O trabalho está em primeiro lugar e as pessoas estão em 10º plano. Então, sempre para depois. O sentimento próprio e dos outros está para depois. Nós temos o hiperracional. Aquele que racionaliza tudo. Que diz que sentimento não serve para nada. Esse aí é complicado. É aquele que é visto como... Como é que fala, meu Deus? O hiperracional é aquele que é visto como frio, calculista. Complicado quando está muito alto, né? O oitavo, o esquivo, é aquele que não fala o que pensa, que está sempre se esquivando das situações para não brigar, que acha que conflito não vai dar em nada. Realmente, conflito não dá em nada. Porém, vocês têm que aprender a falar o que pensa, a falar o que sente e não se fechar para o mundo. O 9 é a vítima. É aquela que fala assim, ó vida, ó céus. Mas não é só essa não, tá? A gente também é vítima com outras atitudes. Várias outras atitudes, tá? Mas a vítima mais conhecida é aquela que fica, isso acontece comigo. Tudo de ruim acontece comigo. Nada de bom acontece na minha vida. Essa é a vítima. E o 10º, que na verdade é o primeiro de todos, é o crítico. Aquele que critica a si mesmo, aos outros e às circunstâncias. O crítico é o primeiro de todos. O quanto você critica a si mesmo de 0 a 10. O quanto você critica os outros de 0 a 10. E o quanto você critica as circunstâncias. Isso quer dizer que esse cara está sabotando a tua vida. Se você estiver fazendo uma crítica muito intensa, muito alta. E aí é preciso você começar a prestar atenção nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Olhar para dentro de você e não olhar para o externo. Tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Leva isso pro coração, cara. Tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Precisamos muito ter esse entendimento para poder a nossa vida andar, para poder a gente conseguir evoluir, para poder a gente conseguir crescer, para poder a gente ser um ser humano melhor nesse planeta de aprendizado. Tá? Uma outra coisa, né, que é muito comum da vítima é que ela quer sempre ser outra pessoa. Ela quer ser o que o outro é. Só que ela é ela e o outro é o outro. A vítima, ela sempre acha que tem que ser igual ao outro. Tem que fazer o que o outro faz. Porque só o que o outro faz é que é o certo e eu não sou certa em nada. Ela não se reconhece, ela não se ama, ela não se dá valor. Ela só dá valor aos outros.
a ela mesma ela não dá nenhum. Não dá nenhum. Mas vamos lá, vamos aqui entender aqui o slide, tá bom? Sua mente pode ser a sua melhor amiga, mas também a sua pior inimiga. Shir-Za Shamini. Os sabotadores, os mediadores se tornam sabotadores, tá? Porque estão associados a padrões mentais automáticos habituais. Estão associados às nossas crenças limitantes, aos nossos pensamentos limitantes. Para quem não entende crença é aquilo que você acredita que é verdade, com muita emoção e fé. Os sabotadores têm crenças diferentes que trabalham sempre contra ao que é melhor para você. Então, quando esses sentimentos mediadores eles se tornam sabotadores, eles têm crenças diferentes e trabalham sempre contra o que é melhor para você. Qual a importância de reconhecer esses sabotadores? Para você entender quais deles estão presentes na sua vida e fazer você ter novas atitudes. Essa é a importância. E de onde vêm esses sabotadores? Eles são desenvolvidos na sua infância, como forma de proteção para você sobreviver às ameaças da vida, tanto físicas como emocionais. Porém, na fase adulta, eles não são mais necessários, mas se tornam habitantes invisíveis do nosso subconsciente. E normalmente nem desconfiamos que ele existe. Então, os sabotadores, em algum momento da nossa vida, vieram para nos proteger. Vieram como super-heróis. Tipo, eu não vou falar o que eu penso não, senão eu vou apanhar do meu pai. Deixa eu ficar quieta no meu canto e aceitar tudo, de tudo. Senão eu vou ficar de castigo. Senão eu não vou em algum lugar. Senão eu não vou ser amada pelo meu pai e pela minha mãe. Como eles te convencem de que são amigos e não inimigos? Os sabotadores convencem por meio de mentiras de que estão presentes em sua vida para trabalhar a seu favor e não contra você. Te fazem ser crítico demais, perfeccionista demais, inquieto demais, prestativo demais, entre outros sentimentos que te fazem ter falta de energia, pouco descanso, ansiedade, estresse, decepção, culpa e perturbações constantes. Então, quando esses sentimentos mediadores eles se tornam sabotadores, eles fazem você ter falta de energia, pouco descanso, ansiedade, estresse, decepção, culpa e perturbação constante. E vamos lá ao prestativo. Eu preciso fazer tudo para todos para ser amada e aceita neste mundo. Eu preciso fazer tudo para todos para ser amada e aceita neste mundo. Oi, Mônica. Oi, Gi. Olha que interessante, gente. O prestativo, ele tem como máxima dentro dele: eu preciso fazer tudo para todos para ser amada e aceita neste mundo. Olha só. E ele traz muitos malefícios. Por quê que eu tô falando isso para vocês? Porque eu tinha um prestativo acima de 100%. Boa noite, querida. Eu tinha um prestativo acima dos 100%. Gente, o prestativo faz você ficar num apego à escassez, num apego à vítima, num
apego surreal ao que os outros pensam, que isso vira um vício na tua vida. Um vício. E é um vício, cara, que fica nas entranhas das suas células, no DNA do teu corpo. Quando eu descobri a primeira vez que o meu prestativo estava alto, eu peguei e fiquei assim, como assim? Prestativo? Carla, que linda! Prestativo é ruim? Não tô acreditando nisso. E aí eu fui ver a descrição do prestativo, né? Porque quando a gente faz o teste, a gente recebe a descrição dele, tá? E eu fui ver a descrição do prestativo. E dentro da descrição estava lá uma coisa que me impactou profundamente e que me fez começar a mudar os meus comportamentos. Que foi, sabe o quê? Boa noite, Isis. Que foi, sabe o quê? Que a gente deixa de se priorizar para priorizar os outros. Aí eu vi o entendimento em mim. Naquele momento, foi um momento assim, transformador. Foi em 2017 ou 2018. Falei, caraca, é isso. Eu deixo de fazer por mim para fazer pelo outro. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um slide para mim e a Isis me pede para fazer um slide para ela, eu deixo de fazer o meu slide, faço o slide dela, vou dormir 2h da manhã, eu faço o meu depois. Fazia, acabou. Porque depois que eu descobri o prestativo, acabou esse negócio. Hoje eu digo não, mas a primeira vez que eu disse não, foi muito doído. Dói, hein, gente? Dói. Para sair de um sabotador, dói. Para achar uma crença, dói. Mas é uma dor que te liberta, cara. Que você olha com uma lente de inteligência artificial para o mundo. É isso aí, Mônica. Tu tá rindo? É verdade. É uma coisa de tirar a venda dos olhos, sabe? Nós andamos como se tivesse uma parede de vidro. Uma parede de vidro nos nossos olhos. E aí a gente não enxerga, porque a gente criou personagens por causa das interpretações que a gente fez nas situações que a gente viveu. As interpretações que a gente fez. Quando você diz sim para o outro, você fala não para você. Vou falar disso também. Exatamente. Mas não é que você não vai dizer sim. Pelo amor de Deus, gente. Não é que você não vai dizer sim. Isso aí, posicionamento. Ai, que lindo, o povo está interagindo e eu fico muito feliz com isso. Não é que você não vai dizer sim. Você tem que entender que existe um momento de dizer sim e de dizer não. Que você não tem que viver a vida para satisfazer a vontade dos outros e esquecer de si. Olha que louco. Quando tu é prestativo ao extremo, você satisfaz a vontade dos outros e esquece de si mesmo. Geralmente, o prestativo é aprendido na infância, em nossa família e até em nossa crença religiosa, onde aprendemos que devemos colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. Quando aprendemos que devemos dar amor e afeição para poder receber sempre em troca. Olha só, não é que você não tem que dar amor e afeição, não é que você não tem que ajudar os outros, de jeito nenhum, não é nada disso. Você vai ajudar os outros, você vai dar amor e afeição, mas você precisa se amar primeiro.
E a partir do momento que você esquece de si para só pensar no outro, é o mesmo que você tá lá no avião e não colocar a máscara em você. Aí você morre e não consegue ajudar seus filhos que estão junto com você. Porque você não coloca a máscara primeiro. Você precisa se salvar. E o que é se salvar? É se dar valor. É parar de achar que para ter amigo, para ter amizade, para ter amor do pai, amor da mãe, amor da irmã, você tem que esquecer de você. Caraca, chega a dar vontade de chorar. Porque eu fui assim a vida inteira. Até desativar, até encontrar o prestativo e depois desativar milhões de crenças associadas a ele. O prestativo te faz ser vítima. Não, eu vou dizer a você uma coisa diferente. A Mônica falou aqui, eu acho legal falar esse comentário dela, que é interessante. A Mônica falou aqui, nessa sabotagem, atraímos pessoas que não nos amam. Não necessariamente. Na verdade, nós não nos amamos. Escuta essa, Mônica. Aí eu tô falando porque, gente, eu reprogramo a minha mente andando na rua. Eu desativo crença andando na rua. Então, assim, não é que a gente atrai pessoas que não nos amamos. É porque nós não temos amor por nós mesmos. Isso aí, Mônica, nós não temos amor próprio. Então, o que acontece? Presta atenção, Mônica. Aí eu vou falar muitas coisas que foram malefícios do prestativo na minha vida. Muitas coisas, né? Pouca não, tá? São 53 anos de prestativo na minha vida. 53 anos. E eu comecei a entender isso em 2017. Em 2019, comecei a desativar um pouco mais, achando as minhas crenças limitantes. E aí, depois que eu comecei a achar minhas crenças limitantes, comecei a achar as minhas sombras. Porque, Mônica, a gente também tem sombra. É, muita coisa. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem libertação. Então, olha só, vamos lá. Vou dizer o que aconteceu comigo, tá? Então, eu era uma pessoa muito boazinha, que fazia tudo para todo mundo, que esquecia de si mesmo pelos outros. A gente aprendeu isso na igreja, né? Na igreja sempre falou que você primeiro o outro, depois o outro, depois o outro. Na nossa família a gente aprendeu. Na mídia, na televisão acontecia muito isso, né? Nas novelas. E a gente não aprendeu a ter autoconhecimento. A gente não aprendeu a lidar com com os nossos sentimentos, com o nosso sentir. É por isso que as pessoas que se aproximavam da gente acabavam se aproveitando. Mas, na verdade, a gente também estava se aproveitando inconscientemente porque a gente estava querendo amor, carinho, aceitação e reconhecimento. A gente vibrava. Quando o prestativo está muito alto, ele vibra muito no querer amor, carinho, aceitação e reconhecimento. Porque quem tem o prestativo não se ama, não se aceita, não se reconhece. Mesmo achando que se ama, se aceita e se reconhece. Ele está tão viciado em querer amor, carinho e aceitação do outro, que quem é prestativo não consegue cobrar nada pelo que faz. Nada. Nada. É isso mesmo, Mônica. É doloroso, mas é libertador. O que é você sentir uma dor apenas em 1 hora de atendimento e depois se libertar e ver que você está tendo outras atitudes, que você mudou seus hábitos e que as pessoas mudaram com você. As pessoas mudam com você quando você começa a entender quem você realmente é nesse mundo de aprendizado. As pessoas mudam com você. Então, aquelas pessoas que você atraía, que se aproveitava de você,
Não é que elas se aproveitavam de você, é que você vibrava para ter aquelas pessoas perto, porque você sabia inconsciente, você sabia não, você não sabia, porque inconscientemente você ia estar ganhando algo. E qual era o seu ganho? Amor, reconhecimento e amizade, que não era uma amizade real. Mas quem estava atraindo? Você. A partir do momento em que você... Essa é a sacada da nova era, isso aí. Isso aí. A partir do momento que você compreende que você gerava essa energia, que era você, de certa forma, que estava comprando o outro, e não o outro que estava aproveitando de você. Você estava querendo, quando você faz as coisas de graça, por exemplo, comprando aceitação, amor, carinho do outro. E aí, quando tu ganha, que tu tem um prestativo muito alto, tu até chora de alegria. É como um vício. Infelizmente, é como um vício, Mônica. Como um vício. Um vício tão impregnado que para sair, demora. E aí tu fica apegada até ao teu passado, assim como eu fiquei. Apegada ao seu passado. Acabou, passou, todo mundo já foi embora, já tá vivendo a vida e você continua na estagnação, porque tu tá presa ao apego, à amizade que você viveu, ao amor, ao carinho, ao reconhecimento, ao vício de ter tudo isso. Não é que você não queira ter, claro que você vai almejar isso, né? Eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me aceite, eu quero alguém que me reconheça. Mas antes de querer aproximar essa pessoa que te reconhece integramente, que te reconhece de forma incondicional, que te ama de forma incondicional, você precisa primeiro se reconhecer, se amar, se aceitar, se entender, olhar para dentro de você, parar de se desmerecer e só aplaudir os outros. Mas isso pode estar associado àquilo que tu aprendeu lá na infância, de que você não pode se elogiar. Você não pode se vangloriar, assim, vibrar pelas suas vitórias, porque é o outro que tem que te elogiar, é o outro que tem que te aplaudir. Cara, isso é muito forte. Aí tu aprendeu isso lá na infância, cara. E tu traz isso pra tua vida adulta. E trazendo isso pra sua vida adulta, você vai se esquecendo de si mesma. Vai esquecendo do seu próprio valor. Do seu valor de ser. E você vai se tornando inimiga de você. Só para fazer parte da sociedade, só para pertencer à sociedade. Ter o prestativo alto é dizer para você mesmo, eu sou sua inimiga. Porque os meus amigos são mais importantes do que você mesma, do que eu mesma. A importância que você se dá é zero, quando seu prestativo está muito alto. É zero. E aí, esses são os malefícios aí. Você atrai pessoas que se aproveitam de você, mas na verdade você acaba se aproveitando delas porque você está querendo amor, carinho, aceitação, e é isso que você tem. As pessoas te amam, te aceitam, te acolhem, porque você está fazendo por elas, para elas, né? Você está fazendo para elas. Agora, quando você começa a dizer o não, né, N? O não, quando você diz o não, cara, a primeira vez, meu Deus do céu. Aí você percebe quem era seu amigo e quem não era. Quem estava realmente do teu lado para se aproveitar de você e quem não estava. Você percebe nitidamente.
Mas até a pessoa que é sua amiga de verdade, ela também sente quando você diz o primeiro não. Nossa, ela fica assim, ó. Caraca! Como assim ela disse não? Ela sempre disse sim. Ela sempre aceitou tudo. Como é que ela tá dizendo não agora pra mim? Será que ela não me ama? Olha, é interessante, né? Quando a pessoa recebe um não de você, às vezes ela acha que você não ama mais ela, que você não gosta mais ela. Ela nunca vê que você também tem suas prioridades. Você também tem as suas atividades para serem feitas. Vou falar um pouquinho mais do prestativo, segundo Shirzad Chamine, tá bom? É altamente disponível para ajudar a quem o pede, independente das pessoas precisarem ou não. Olha só. O prestativo é altamente disponível para ajudar a quem o pede ou a quem não pede. Quando ele fala aqui, independente das pessoas precisarem ou não, é porque o prestativo, quando alguém chega perto dele e diz assim, ai, Leca, pensei tanto em fazer um slide tal e tal e tal, para isso e aquilo outro, o prestativo, na hora, quando ele tá muito alto, fala assim, ah, eu faço para você, Leca de ser. Bem assim. Eu faço para você. Me dá lá todas as informações que eu vou pegar e vou montar um slide maravilhoso para você e você vai ganhar muito dinheiro. E o que acontece com o prestativo? Zero. Não ganha nada. Continua sem ganhar nada. Ele vai lá e, por exemplo, tá na hora do almoço do prestativo. Tá na hora do almoço. E o prestativo tá almoçando. Aí uma pessoa chega lá e fala assim, Leca, faz um desenho assim, assim, assado para mim, no papel 40 quilos. Posso trazer para você? Ah, traz aí, rapidinho. Eu faço, rapidinho. Leca desenhista, Leca multifuncional. Sabe fazer de tudo um pouco, né? Que o prestativo, ele acaba fazendo de tudo um pouco para poder ter alguém para poder ajudar. Olha aí, multifuncionais da vida. Por que a gente é multifuncional? Para poder ter artifícios para ganhar aceitação, validação e amor dos outros. Leca, é isso aí mesmo. Então eu vou fazer de tudo, né? Eu sei, realmente, de verdade, sei fazer. É verdade, Mônica, eu tô brincando não, eu tô falando experiência própria, saída daqui, de dentro de mim, de dentro do meu eu. Isso aqui eu não aprendi em lugar nenhum. Eu tô vivenciando cada momento da quebra do meu prestativo. Vivendo. Nada de, não é de livro. Livros foram excelentes para me ajudar, sim. Mas tudo que eu tô dizendo aqui é vivência própria. É tudo que aconteceu comigo. Tá? Vivência própria. Você não tem noção do quanto a gente se anula sendo prestativo. Do quanto a gente não faz nada na vida. Não se motiva. Não chega, não quer nada para si. É sempre para os outros, para os outros, para os outros. Do quanto a gente anula, a gente abdica da gente. Então, ele diz aqui também, não consegue se priorizar e acaba ficando frustrado e decepcionado com as pessoas quando não tem o retorno esperado. A mulher de peito grande quer cuidar de todos. Pode ser também. Olha só, o prestativo não consegue se priorizar e acaba ficando frustrado e decepcionado com as pessoas quando ele não tem o retorno esperado. Por que o prestativo fica frustrado quando não tem o retorno esperado? Porque ele não faz incondicionalmente. Ele até diz que faz,
Só que ele não faz incondicionalmente. Gente, isso tudo é inconsciente. A linguagem do corpo. Isso tudo é inconsciente. O prestativo, ele faz em troca de amor, validação, reconhecimento do outro. Então, quando ele não tem o amor, a validação e reconhecimento do outro, o prestativo fica frustrado e fala assim, caraca, fiz tudo por ele e ele não faz nada por mim. Meu Deus do céu! Quantas coisas eu fiz por essa pessoa, aí quando eu peço, ela não faz de novo pra mim? Por quê? Eu sou tão legal com ele, tão boazinha, e com você é o quê? Nada. Você não é legal com você não é boazinha com você não se respeita, você não se ama, você não se aceita. E aí tu é legalzinha com os outros, mas com você não é nada. Nada. Sabe o que é nada? As características do prestativo. Por ter uma forte necessidade de ser amado, tenta conseguir isso ajudando, agradando, resgatando ou elogiando. Olha só, presta atenção. Características do prestativo. Por ter uma forte necessidade de ser amado, tenta conseguir isso ajudando, agradando, resgatando ou elogiando outras pessoas. A forte necessidade de ser amado é o vício de ter o amor do outro, mas não se amar. Pra que vai se amar? Eu tenho que ter o amor do outro. Aí se você não tem o outro, você entra na solidão. Se você entra na solidão, você entra na ansiedade. Se você entra na ansiedade, você vai pra depressão. E aí você não sabe por quê. É porque você tá botando no outro aquilo que você tinha que se dar. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Você tá colocando no outro aquilo que você tinha que se dar. E você não se dá. Vamos continuar aqui. Precisa sempre se certificar com frequência da aceitação e afeição dos outros. Não expressa suas necessidades abertamente, pois acredita que expressar suas necessidades pode parecer egoísmo. Nossa, você não tem noção do quanto essa palavra egoísmo para o prestativo é dolorosa. É porque o prestativo acha que se ele disser o que sente, se ele disser o que pensa, se ele fizer por ele primeiro, ele está sendo egoísta. Mas na verdade não é egoísmo, ele está se priorizando. O egoísta se prioriza e deixa de lado os outros. Não, é você se priorizar e dar o tempo certo para quem te procurar. Entendeu? Então não é ser egoísta, pensar em você o tempo inteiro. É pensar em você e ter o tempo para pensar nos outros. Entende? É por aí. Tá? Então se priorizar é ser gentil com você e não ser egoísta. Tá? E quando você não se prioriza, você está sendo sua inimiga. Você não está se amando, não está se aceitando. Você não consegue cobrar o valor que você merece pelo trabalho que você faz. Você faz tudo de graça e ainda tem prazer em fazer as coisas de graça. É muito louco, mas é real. Mentiras que ele conta para sua mente. Não faça isso por mim. Ajuda os outros sem esperar nada em troca. Olha só, eu falei para vocês, o prestativo, quando ele está muito alto, ele ajuda os outros porque ele quer amor, aceitação e carinho. Mas ele diz que não. Ah, não, Leca, não tem nada a ver, eu não quero nada em troca, não. Eu quero fazer altruisticamente, mas não é.
Porque você sempre se ressente quando o outro não faz por você. Se você não se ressente, aí você tem o amor incondicional. Aí você faz porque você tem boa vontade mesmo. Agora, se você se ressente, se te causa estresse, se te causa ansiedade, se te causa mágoa, é porque você tem um prestativo muito alto e você está querendo algo em troca sim. Amor, aceitação, carinho e reconhecimento dos outros e validação. E esse é o maior vício da vítima. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas fizessem o mesmo que eu. O prestativo sempre fala isso. Ai, como eu queria que todo mundo fosse bonzinho igual a mim. E olha a sombra que está por trás disso. A superioridade, a soberba de achar que você é melhor que todo mundo. E ninguém é melhor do que ninguém. Olha quanto malefício tem quando você tem o seu prestativo alto. O impacto em você e nos outros, para a gente poder finalizar aqui. Pode colocar em risco as próprias necessidades emocionais, físicas e até financeiras, assim como eu falei aqui. Causa ressentimento e desgaste constante. Acaba desenvolvendo dependência em vez de cuidar de si mesmo. Ponto final. É isso. Os malefícios de ter um prestativo alto é tudo isso que eu falei e mais um pouco. Mas para você descobrir, é preciso fazer terapia. Seja comigo, seja com a Mônica, seja com o Jairo, seja com a Angélica, seja com a Renata Vetter, que faz uma terapia com cavalo fenomenal. Seja com a Anitta Parisi, que também faz uma terapia incrível. Seja com a Dalvina, que faz terapia de casal. Seja, deixa eu ver quem mais. Com a Isis, e é muita gente. Muita gente que eu conheço, muita gente legal, muita gente bacana. Aceite a terapia na sua vida, porque vale muito mais a pena do que comprar um mouse de R$350. Eu descobri essa semana, gente, que existe mouse de R$350, de R$1.000. O que é uma terapia, cara? É mudança para sempre daquilo que bloqueia a tua vida. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live.